Imaginem as águas azul turquesa do mar Mediterrâneo quebrando suavemente contra os muros de mármore de Cesareia Marítima. O sol do meio-dia reflete-se nas colunas coríntias do suntuoso palácio de Herodes, o Grande, que agora serve como o pretório, o centro nervoso do poder romano na Judéia. A brisa salgada sopra através dos corredores abertos, mas o frescor do oceano não consegue dissipar a tensão elétrica que domina a sala de julgamento. Estamos no século I, e o que está prestes a acontecer não é apenas um processo jurídico comum. É um duelo de vida ou morte entre a nova fé que se espalha como fogo e o sistema estabelecido que tenta, a todo custo, apagá-la. No centro deste cenário de opulência e rigor romano, encontramos o protagonista em um isolamento absoluto. Paulo de Tarso, o homem que transformou as rotas comerciais do império em caminhos de pregação, está agora acorrentado. Suas vestes são simples, sua aparência é de alguém que enfrentou açoites, naufrágios e perseguições, mas seu olhar permanece calmo e fixo. Ele não tem um exército de advogados ao seu lado, nem o apoio das massas de Cesareia. Ele é um prisioneiro do império, aguardando o julgamento de um homem cuja moralidade é tão questionável quanto sua autoridade é vasta. Sentado no trono do magistrado está Antônio Félix, o governador da Judéia. Félix é uma figura complexa e perigosa. Ele é um dos poucos homens em Roma que conseguiu subir da condição de escravo liberto para o cargo de governador. Um feito alcançado não por mérito ético, mas por influência política e intrigas palacianas. Historiadores da época o descrevem como alguém que exerce o poder de um rei com o instinto de um escravo, conhecido por sua crueldade implacável e por uma vida pessoal marcada pela luxúria. Ele governa uma província volátil e sabe que sua sobrevivência política depende de um equilíbrio delicado entre as ordens de Roma e a satisfação da elite religiosa de Jerusalém. A comitiva que chega de Jerusalém para acusar Paulo não é composta por homens comuns. Liderada pelo sumo sacerdote Ananias, a elite religiosa judaica está disposta a tudo para eliminar aquele que consideram o maior traidor de suas tradições. Mas eles sabem que, para vencer no tribunal romano, a paixão religiosa não é suficiente. Eles precisam de retórica, de técnica e de manipulação legal. Por isso, trazem consigo Tértulo, um advogado de elite, um orador romano treinado nas mais refinadas escolas de persuasão. Tértulo é o tubarão jurídico do século I, um homem pago para transformar mentiras em argumentos irrefutáveis aos ouvidos do governador. O julgamento começa com uma performance magistral de Tertulo. Ele inicia seu discurso com uma técnica clássica da oratória antiga, a captatio benevolentiae. Com uma voz melodiosa e gestos estudados, ele derrama elogios hipócritas sobre Félix, agradecendo-lhe pela paz profunda que o governador supostamente trouxe à nação e pelas reformas providenciais realizadas. É uma bajulação descarada, pois todos ali sabem que a Judéia sob Félix é um caldeirão de revoltas e descontentamento. No entanto, Tértulo sabe que o ego de Félix é a porta de entrada para sua condenação de Paulo. Após ganhar a simpatia do juiz, Tértulo muda o tom de sua voz para algo grave e urgente. Ele lança 3 acusações capitais que visam pintar Paulo como um inimigo do Estado e da religião. Primeiro, ele o descreve como uma peste, um agitador que promove insurreições entre os judeus em todo o mundo romano. Para Félix, qualquer menção à rebelião política é um gatilho de punição imediata. Segundo, Tértulo o acusa de ser o líder da seita dos nazarenos, tentando categorizar o movimento cristão como algo ilegal, fora da proteção da religião judaica permitida por Roma. Por fim, ele o acusa de tentar profanar o templo em Jerusalém, um crime que justificaria a intervenção imediata e violenta do Conselho Judaico. A pressão sobre Félix é imensa.
Ele olha para o prisioneiro solitário e depois para a poderosa comitiva de Jerusalém. O ambiente é de uma injustiça palpável, onde o peso do dinheiro e do status parece esmagar qualquer chance de defesa lógica. Antes de continuarmos para a defesa magistral de Paulo, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo. O silêncio cai sobre o pretório quando Félix faz um sinal com a mão, permitindo que o homem acorrentado finalmente fale. É o momento em que a retórica comprada encontra a verdade absoluta. Quando Paulo recebe a permissão para falar, o contraste é imediato e ensurdecedor. Onde Tertulo usou adulação barata e floreios teatrais para seduzir o governador, Paulo utiliza a precisão cirúrgica da verdade e a serenidade inabalável de quem não teme a morte. Com um gesto respeitoso, ele reconhece o longo tempo de governo de Antônio Félix na Judéia, mas não se rebaixa ao papel de bajulador. Sua defesa começa com um golpe de lógica cronológica impossível de refutar. Ele afirma com clareza absoluta que não faz mais do que 12 dias que subiu a Jerusalém para adorar. Em menos de 2 semanas, como poderia um homem agindo sozinho organizar uma insurreição mundial contra a hegemonia de Roma? Ele desafia seus acusadores a apresentarem uma única testemunha ocular ou uma prova material de que o viram discutindo com alguém ou incitando a multidão, seja nas sinagogas sagradas ou nas ruas barulhentas da cidade. O ônus da prova, um pilar fundamental do direito romano que ainda hoje sustenta as democracias modernas, é colocado sobre a mesa. Sem evidências, as palavras de Tertulo não passam de ruído e fumaça retórica. Contudo, Paulo não se limita a uma defesa técnica para salvar sua própria pele. Ele utiliza o tribunal como um púlpito improvisado sob o teto do império. Ele confessa abertamente o que seus inimigos chamam de seita. Ele serve ao Deus de seus antepassados, seguindo o caminho. Ao fazer essa conexão teológica, Paulo realiza uma manobra jurídica brilhante. Roma permitia a prática da religião judaica como uma religião licenciada e protegida, ao afirmar que sua fé é o cumprimento exato das promessas feitas aos patriarcas e a esperança fervorosa na ressurreição dos mortos. Ele força Félix a ver o cristianismo não como uma nova religião ilegal e perigosa, mas como a evolução legítima e espiritual do próprio judaísmo. Se Paulo for condenado por acreditar na ressurreição, então todo o sistema de crenças dos judeus presentes naquele tribunal estaria, tecnicamente, sob julgamento. Félix, que possuía um conhecimento considerável sobre o movimento dos seguidores de Jesus, devido ao seu longo tempo na província, percebe a armadilha intelectual e a complexidade da questão. Ele decide, então, adiar a decisão final, alegando que aguardará a chegada de Lísias, o comandante militar, para esclarecer os fatos. O ambiente no palácio muda drasticamente nos dias que se seguem ao julgamento público. Paulo permanece sob custódia, mas Félix lhe concede uma liberdade incomum para um prisioneiro político, permitindo que ele receba visitas e seja servido por seus companheiros, como o médico Lucas. É nesse intervalo de espera que ocorre um dos encontros mais fascinantes e tensos da história bíblica. Félix, acompanhado de sua esposa Drusila, manda chamar Paulo para uma audiência privada nas câmaras internas do pretório. Drusila não é uma espectadora passiva. Ela é uma princesa judia, filha de Herodes Agripa I, que abandonara seu marido anterior, o rei de Emesa, para viver em uma união adúltera e escandalosa com o governador romano. O casal esperava, talvez, um entretenimento intelectual, um resumo místico sobre sinais divinos ou apenas saciar a curiosidade sobre o famoso líder dos nazarenos. No entanto, o que encontraram foi um espelho espiritual que refletia, com clareza impiedosa, suas próprias deformidades morais.
Em vez de implorar por sua liberdade ou tentar ganhar o favor de seus captores com palavras suaves, Paulo começa a discorrer sobre 3 pilares que atingem a alma de Félix, como marretadas em mármore. Primeiro, ele fala sobre a justiça. Diante de um governador conhecido historicamente por receber subornos e por sua administração venal, Paulo exalta a retidão divina, que não faz acepção de pessoas. Em seguida, ele aborda o domínio próprio. A presença de Drusila ao lado de Félix torna este ponto de uma audácia quase suicida, pois Paulo confronta diretamente a luxúria, o adultério e a falta de controle sobre os desejos que definiam a vida privada do casal. Por fim, ele culmina no tema do juízo vindouro. Ele remove o véu do tempo e coloca Félix, o juiz supremo da Judéia, diante do tribunal eterno, onde cada sentença injusta e cada ato de corrupção seriam pesados pela balança de um Deus que não pode ser enganado. O impacto dessa pregação é visceral. A narrativa histórica registra um detalhe psicológico que nos permite ver através da armadura de poder romana. Félix começou a tremer de medo visivelmente. O homem que detinha o poder de vida e morte sobre milhares, o ex-escravo que se tornou um tirano temido, sentiu o chão de mármore de Cesareia oscilar sob seus pés. Sua consciência, por tanto tempo cauterizada pela ambição e pela crueldade, despertou sob o peso esmagador da verdade. A atmosfera do palácio tornou-se sufocante para o governador, pois a luz da integridade de Paulo expunha as trevas de seu coração. No entanto, o tremor de Félix não se traduz em um arrependimento genuíno, mas em uma procrastinação defensiva e trágica. Ele interrompe Paulo abruptamente, ordenando que ele se retire, dizendo que o ouviria novamente quando tivesse uma oportunidade mais conveniente. Félix escolhe o conforto temporário do pecado, em vez da segurança da eternidade, devolvendo o apóstolo à cela, mas levando consigo a sombra de um medo que jamais o deixaria em paz. A interrupção de Félix, porém, escondia uma intenção muito mais mesquinha e sombria do que o simples medo do juízo. Por trás das vestes luxuosas e do discurso de adiamento, o governador alimentava um desejo sórdido. Ele esperava que Paulo, ou seus amigos influentes, lhe oferecessem uma vultosa quantia em dinheiro pela sua libertação. Félix sabia que Paulo não era um andarilho comum. Ele era o líder de um movimento que se espalhava pelo império e provavelmente tinha acesso a recursos coletados pelas comunidades cristãs. É um detalhe pouco discutido, mas que revela a estatura moral do apóstolo. Paulo poderia ter comprado sua saída, poderia ter usado o suborno para acelerar sua missão em Roma, mas ele se recusou terminantemente a participar desse sistema apodrecido. Para o apóstolo, a liberdade comprada com corrupção seria uma prisão espiritual muito mais terrível do que as correntes que pesavam em seus pulsos. Sua integridade em Cesareia tornou-se um ato de resistência contra a própria essência da administração romana. Os meses se transformaram em estações, e as estações em anos. Durante 2 longos anos, Paulo permaneceu no pretório de Cesareia. Enquanto o sol se punha sobre o Mediterrâneo e a política da Judéia fervilhava em conflitos externos, o silêncio da prisão tornou-se o palco de uma obra invisível. Paulo não estava apenas esperando, ele estava trabalhando. Ele usou esse tempo de confinamento para influenciar os soldados que o vigiavam, muitos dos quais nunca haviam visto um prisioneiro com tal paz. Foi nesse período que o médico Lucas, seu fiel colaborador, permaneceu por perto, possivelmente coletando os relatos que mais tarde comporiam o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A prisão em Cesareia, que para muitos pareceria um desperdício de tempo para um missionário dinâmico, foi na verdade um período de maturação e fortalecimento espiritual. Paulo provou que a voz da verdade não pode ser silenciada por paredes de pedra eternas e frias.
O fim do governo de Félix chegou de forma abrupta e desonrosa. Envolvido em escândalos de má gestão e confrontos violentos entre judeus e gentios, ele foi removido do cargo pelo imperador Nero e substituído por Pórcio Festo. No entanto, mesmo em sua partida, a corrupção de Félix deu seu último suspiro. Em um gesto puramente político e covarde, ele decidiu manter Paulo preso. Ele sabia que Paulo era inocente, mas para fazer um último favor à elite judaica e tentar mitigar as reclamações que o seguiriam até Roma, ele deixou o apóstolo acorrentado. Félix saiu de cena como um homem escravo de suas ambições e do medo do que os outros pensavam dele, enquanto Paulo permanecia firme, mantendo sua dignidade intacta. A transição para Festo não mudou a situação jurídica de Paulo, mas confirmou que a justiça humana é volúvel. A história desse julgamento em Cesareia nos deixa uma reflexão profunda sobre o preço da integridade. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos pressiona a buscar atalhos morais para resolver problemas imediatos. Félix representa aqueles que sentem o tremor da consciência, que reconhecem a verdade, mas escolhem procrastinar o arrependimento por ganho pessoal. Ele teve o privilégio de ouvir o maior pregador da história, mas morreu como uma nota de rodapé trágica. Paulo escolheu o caminho difícil. Ele nos ensina que é melhor estar preso com a consciência limpa do que estar em um trono sendo escravo da corrupção. O caminho que ele seguia não era o mais fácil, mas era o único que levava à vida verdadeira. Sua voz ainda ecoa nos mármores frios de Cesareia. O destino final de Paulo não seria decidido na Judéia, mas no coração do mundo antigo. Ele apelaria para César, iniciando uma jornada que o levaria através de naufrágios e tempestades até Roma. Se você acredita que os princípios valem mais do que qualquer atalho, escreva nos comentários agora: "Não estou à venda." Que a coragem de Paulo inspire seus passos hoje. Veremos como a providência divina transformou uma injustiça na maior viagem missionária da história humana. Mantenha-se firme.